Ele ficou furioso, ele consultou seus conselheiros e decretou que Vasti jamais poderia entrar em sua presença. E a sua posição como rainha foi tirada. Eles sugeriram que chamaram as moças mais belas, as mais jovens, para que fossem trazidas para a sua presença, para que dentro delas escolhessem uma nova rainha. O rei, ele decretou que Vasti, sua esposa, jamais poderia entrar em sua presença. E ele decretou, um decreto do rei, jamais poderia ser desfeito. Mas, quando a raiva passou, ele percebeu o que tinha feito. Como eu disse, ele escolheu as moças mais belas e mais jovens para que fosse uma nova rainha. Agora, você entende por que eu comecei falando sobre mim? Eu era uma órfã, judia, sem nada de especial. Fui levada até o palácio. Deus me enxergava e tinha um propósito para mim. Parecia um sonho. Os olhos, os perfumes, as joias, um ano inteiro de preparação. Era tudo incrível. Mas eu sabia que eu não era como as outras moças. Minha descendência jamais me permitiria isso. Então chegou o grande dia. Uma a uma foram levadas até a presença do rei. Mas quando chegou a minha vez, eu nem sabia o que esperar. Mas algo aconteceu. O rei olhou para mim e me escolheu. Eu, uma menina órfã, judia, estrangeira. Mas não foi para isso que Deus me trouxe aqui. Enquanto eu vivia no palácio, um homem chamado Ramã, conselheiro do rei, tramava contra os judeus. Ele odiava Mardoqueu, se recusava a se curvar diante dele. Então Ramã convenceu o rei a decretar o extermínio de todos os judeus do reino. O meu povo, condenado à morte. Mardoqueu me enviou uma mensagem me dizendo: Esther, não pense que escapará só porque agora está no palácio. Talvez seja por isso que Deus a colocou como rainha. Eu tinha medo, muito medo. E se eu falhasse? Não era só a minha vida que estava em jogo. Cumprir um propósito não custa só um pouco de nós. Custa tudo. Então eu jejuei. E chamei os judeus para que jejuassem comigo. 3 dias e 3 noites. Então, vestida com as minhas melhores roupas, eu entrei na presença do rei. O rei me viu e estendeu seu cetro. Eu estava viva. E convidei o rei e Ramã para um banquete, depois para outro. Então, finalmente revelei a verdade. O meu povo foi condenado à morte e eu também sou judia. O rei ficou furioso. Quem fez isso? Ele perguntou. E eu apontei: Ramã. E naquele dia, Ramã foi condenado. Mas lembra que eu falei que um decreto jamais poderia ser desfeito? Foi assim. Ramã queria matar o meu povo. Mas como que eu fiquei? Eu jejuei. Eu não desisti. Minha posição como rainha era defender o meu povo. E foi isso que eu fiz. Eu jejuei. Eu lutei. Pedi para que eles jejuassem. O extermínio do meu povo
judeu acabou. O Ramã foi condenado e um novo decreto foi feito. Eu fiquei feliz, mas não foi por isso que Deus me trouxe aqui hoje. Eu tenho certeza que Ele tem um propósito para você aqui. Ele tinha um propósito para mim, e o propósito se cumpriu na minha vida. Mas Ele também tem um propósito para a sua. Porque a gente corre tanto de Deus. Eu não corri. Minha posição como rainha era defender o meu povo. E foi isso que eu fiz. Eu jejuei e jejuei. E na maioria das vezes a gente corre. O propósito dele se cumpriu da minha vida. Ele também tem um propósito para a sua. Mas a questão é, quando Deus te chamar para se levantar, quando chegar a sua vez de se levantar, você vai ter coragem de dizer sim? Ou vocês vão sair correndo? No tempo do rei, depois do tempo do rei Davi, Israel teve muitos reis perversos. Teve reis que não propagaram a palavra de Deus, teve reis que adoraram outros deuses, e por conta disso, Deus afastou a bondade de Israel. Então acabou que Israel foi dominado por outros inimigos, foi dominado por outros povos, porque eles estavam fazendo aquilo que os outros povos faziam. Eles foram chamados para ser um povo separado por Deus, eles foram chamados para ser aquele povo que ia levar a palavra de Deus para todas as outras nações, que ia ser bênção para outras nações. Só que eles não fizeram isso. Eles acabaram fazendo a mesma coisa que os povos que eles tiraram ali da terra. Eles acabaram adorando outros deuses. Eles sacrificavam os seus filhos queimados no altares de outros deuses. Então Deus resolveu punir eles. Como? Teve um cara da Babilônia. Quem conhece o Império Babilônico? Os caras vão de história. Cadê os caras vão de história? Enfim, teve o Império Babilônico, um império muito forte que dominou praticamente a Ásia, a África quase inteira ali lá antigamente. E um desses lugares que eles dominaram foi Israel. Como eu falei, o povo de Israel se desviou da palavra do Senhor, e por conta disso, Deus acabou afastando a sua proteção, aquilo que fazia o povo ser escolhido, acabou afastando isso de Deus. Então Deus permitiu que o Império Babilônico viesse, que o Império Babilônico dominasse Israel, e o povo foi levado para a Babilônia. Tanto que a gente já viu aqui sobre Daniel. Daniel foi fruto disso. Daniel foi alguém que era de Israel, que era do povo de Israel, mas por conta do exílio babilônico foi levado lá para a Babilônia servir o povo da Babilônia, servir os reis da Babilônia. Só que depois disso ainda, surgiu um outro império, o Império Persa. E o Império Persa acabou dominando o Império Babilônico. Ou seja, eles lutaram muito, aula de história, eles lutaram muito, e o Império Persa acabou conquistando várias cidades, acabou conquistando o povo ali que o Império Babilônico dominava. Ou seja, o povo de Israel, que antes vivia em cativeiro na Babilônia, começou a viver em cativeiro com o povo persa. E é aqui que a gente vai chegar na história de Esther. Esther, ela foi fruto disso aí, ela estava ali nesse exílio junto com Israel, e ela estava num tempo que o rei Xerxes governava. O rei Xerxes foi um cara ele era, em questão militar, em questão de estratégia, o cara era bravo. O cara conquistou praticamente a Ásia, a África inteira ali naquele período antigo, que eram as maiores potências da época. Então o Império Persa foi uma das maiores potências do mundo antigo. E o povo de Israel acabou sendo prisioneiro de guerra, sendo escravo desse povo persa, no tempo do rei Xerxes. E daí a gente vai entrar em quem que era Esther e Mardoqueu. Alguém prestou atenção no monólogo aí, sabe dizer quem era Esther e Mardoqueu? Quem que era Mardoqueu? Não. Perfeito. Então Mardoqueu, ele era um
ancião, mas ele já era um cara mais velho ali do povo de exílio da Babilônia, do povo persa. E ele tinha uma prima que chamava Esther. Esther, ela era órfã. Ela não tinha nem pai, nem mãe, os pais dela tinham morrido ali em todo esse contexto de guerra. E ela foi criada por esse primo dela, que criou ela como se fosse uma filha. Então Mardoqueu e Esther eram como se fosse uma família. E Mardoqueu era um homem da tribo de Benjamim. Ele não tinha nenhuma importância ali dentro da tribo, ele não era bem importante, ele era bem comum da tribo de Benjamim. Benjamim é uma das 12 tribos de Israel. Beleza? Então ele era lá do povo de trás de Israel, a descendência dele era de lá. E Esther, a prima dele, foi criada como se fosse filha dele, e fala que Esther era muito atraente e bonita. Ou seja, Esther era muito bonita. Tipo aquela moça ali. Todo o povo persa pagava um pau pra ela. Todo mundo gostava de Esther, porque ela era muito bonita e ela era uma jovem virgem do povo de Israel. E como que Esther chegou a esse reinado? Como que Esther se tornou a rainha do povo persa? Se vocês viram ali no monólogo, o rei Xerxes, ele estava dando uma festa. Foi uma festona assim, essa festa durou 180 dias. Nesse período, o rei Xerxes ali já estava meio mais para lá do que para cá, já estava meio louco de vinho. E ele falou: não, manda vir a rainha, que eu quero mostrar a rainha para todo mundo. A rainha é muito bonita, eu quero exibir a rainha para todo mundo. Ainda não era Esther, a rainha era a rainha Vasti. Só que a rainha não se curvou. A rainha desobedeceu o decreto do rei. Nisso daí, o rei ficou muito bravo, né? Porque ele estava dando uma ordem. O rei ali, nessa questão do Império Persa, ele era a maior autoridade que existia. Era do papo de tipo, se o rei não te chamasse e você fosse na presença do rei e ele não quisesse o seu lado, ele podia te matar e, boa, mesmo sem você fazer nada, você só tinha que aparecer lá e ele podia te matar. Ele tinha esse aval porque ele era a maior autoridade do Império Persa naquela época. Então a rainha Vasti, ela acabou desobedecendo esse decreto desse rei, acabou desobedecendo essa ordem desse rei, do rei Xerxes. Então o rei ficou muito bravo, chamou seus conselheiros, chamou seus amigos e falou assim: cara, aconteceu isso, eu chamei a rainha para mim que ela não quis, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Os conselheiros do rei não falaram para ele o que eles iam fazer. Os conselheiros falaram assim: ó, cara, a gente precisa tomar uma posição sobre isso. A gente precisa fazer alguma coisa. Senão todas as mulheres do império vão achar que elas podem desobedecer seus maridos. Daí vai virar uma zona. Ninguém mais vai obedecer ninguém e daí vai virar um caos. O Império Persa perdeu o seu reinado. Então os caras falaram assim: ó, agora já que ela te desobedeceu, proíbe ela de nunca mais ver o rei. Então a rainha nunca mais poderia ser convocada perante o rei, porque se ela fosse, ela ia morrer. E foi o que aconteceu. A rainha nunca mais viu o rei. Só que passado um tempo ali, o rei começou a ficar carente. Ele ficou com saudade da rainha e não podia ver ela, né? Porque ele que deu a ordem, se ele descumprisse a mesma ordem que ele deu, não faria sentido nenhum. Exatamente, ele perderia a autoridade que ele tem. Então o que ele faz? Ele fala assim: ó, beleza, então agora eu vou eleger uma nova rainha. Pegou os oficiais dele, pegou as pessoas que tinham sob o comando dele ali e falou assim: ó, vocês vão para todas as 127 províncias que eu governo e vão procurar todas as jovens, virgens, bonitas e mais atraentes que vocês encontrarem. Vão trazer aqui para mim. Eu vou escolher uma delas para ser a nova rainha. E foram lá os oficiais, em todas as 127 províncias, reuniu as mulheres, as moças virgens mais bonitas daquela época, as mais atraentes, e levou tudo lá pro castelo do rei. E foi passando, de um a um, até que tinha Esther. Esther foi vista com bons olhos pelo rei. Lembra que a gente falou que ela era atraente, bonita? O rei gostou disso dela. Ele achou ela muito bonita e chamou ela para ser a nova rainha, escolheu ela para ser a nova rainha. Só que
Mardoqueu, sabendo disso, Mardoqueu, que era primo pai de Esther, falou para ela assim: ó, não fala para o rei que você é judia, não fala para o rei que você é do povo judeu, porque senão vai dar ruim. Como assim um povo que é escravo aqui, um povo que veio aqui de espólio, de guerra, vai ter uma mulher que é rainha deles? Não faz sentido. Então Mardoqueu falou: ó, não conta para o rei. Aí a gente vai chegar no que estava acontecendo em Esther. Lá em Esther capítulo 3. Eu não vou abrir, mas se vocês quiserem ler depois, tudo isso que eu contei até agora foi de Esther 1 e 2. Agora eu vou entrar no capítulo 3. O que estava acontecendo? Tinha um oficial do rei que chamava Amã. Amã era um cara que tinha muita autoridade aqui no Império Persa. Ele era um dos caras com maior autoridade que tinha naquele tempo. Ele era muito próximo do rei Xerxes e por conta disso ele tinha uma autoridade muito grande. O rei fazia muitas coisas que esse Amã queria. E um dia, por Amã ser muito respeitado, as pessoas do palácio, sempre que viam Amã, pegavam e se curvavam. Ó, quando o cara tem autoridade nesses tempos antigos, tempos de reinado, a pessoa pegava e se curvava. Só que Mardoqueu não fazia isso. Mardoqueu não ligava para a autoridade que Amã tinha e não fazia isso. E Amã ficou muito bravo com o Mardoqueu por ele fazer tudo isso. Pô, inclusive, coloca aquela imagem lá que eu tinha mandado para vocês, antes que eu esqueça. E Amã ficou muito bravo com o Mardoqueu por conta de tudo isso. E Amã faz um plano para matar Mardoqueu. Só que ele está tão bravo com o Mardoqueu que ele fala assim: não vai ser suficiente para matar Mardoqueu. Eu vou ter que matar todo o povo judeu. Ali, ó, eu ilustrei para vocês. Aquela ali é Esther, Mardoqueu, o rei Xerxes e o Amã. O Amã era desprovido. Então, perdi. Tá, então Mardoqueu, então Amã ficou muito bravo com Mardoqueu, ficou muito bravo com o povo judeu. Falou: não, eu vou bolar um plano para exterminar todos os judeus. Vocês já viram isso aí em outro lugar? É recente, assim, na Segunda Guerra Mundial, cara com bigode aqui igual mesmo, assim, cheio. Você viu? E Mardoqueu fala assim: ó, eu vou exterminar esses caras, só que eu vou rolar um dado aqui, é como se ele fosse rolar uma sorte. É chamado de Pur, lá no Império Persa. É alguma coisa que refere-se à sorte. Então assim, eu vou rolar isso aqui, e o número que cair vai ser daqui a tantos meses que eu vou exterminar os judeus. Graças a Deus, que deu um tempo longo, deu um tempo de coisa de 11 meses, mais ou menos. E nesses 11 meses, Mardoqueu ficou sabendo desse plano. Mardoqueu ficou sabendo que Amã queria exterminar todo o povo. E Mardoqueu ficou muito triste, ele ficou muito chateado com tudo isso. A Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e colocou cinzas sobre a cabeça dele. Isso era um significado de muita tristeza nos tempos antigos. Era um significado que alguém estava sofrendo muito. Então Mardoqueu faz isso e ele sai chorando em alta voz durante toda a cidade de Suzã ali. Eles vivem nessa cidade de Suzã, onde vive o rei Xerxes. Nesse contexto, a rainha Esther, quando ela foi escolhida para virar rainha, ela tinha que ficar meio que trancada dentro do palácio. Então ela não sabia aquilo que estava acontecendo do lado de fora. Ou seja, ela não sabia do plano de Amã para acabar com todos os judeus. E os oficiais da rainha Esther, como ela virou rainha, ela tem agora oficiais, ela tem escravos ali sob o domínio dela, foram contar para ela que Mardoqueu estava chorando muito, que Mardoqueu estava acabado lá na cidade, que ninguém mais aguentava ouvir ele chorar. E Esther falou: pô, mas o que aconteceu? Estava tudo bem até eu virar rainha, por que Mardoqueu desandou assim do nada? E mandou que esses oficiais fossem falar com Mardoqueu, para Mardoqueu contar para ela o que estava acontecendo. Nisso aí, tudo que estava rolando, Mardoqueu pediu para que Esther
Esther ficou sabendo de tudo que aconteceu, né? Mardoqueu falou com ela, falou assim, ó, a Amã está tentando exterminar todo o povo judeu, que é o seu povo também, por mais que o rei não saiba, por mais que isso seja um segredo, também é o seu povo, você também é judia. E Mardoqueu fala para Esther, já que você é rainha agora, vai lá e fala com o rei, para você reverter esse processo aí. Só que, no Império Persa, lembra que eu falei para vocês que ninguém podia ver o rei sem que o rei o chamasse? Então, como que Esther ia chegar na presença do rei se o rei não chamou ela? Esther fica maluca com isso, ela fica muito preocupada. E ela não sabe o que fazer, porque, pô, se ela não for, o povo dela vai ser exterminado. Se ela for, pode ser que o povo dela também seja exterminado e ela ainda morra. Ela podia ficar tranquila ali no palácio, ela era rainha. A gente imagina, né, pelo menos, que o rei não ia matar a rainha. Imagino eu, mas não tenho certeza também, vai que. Então Esther fala assim para Mardoqueu, fala, ó, se reúne com todos os judeus da cidade, pega todos os judeus aí, que eu vou pegar os meus escravos aqui, os meus oficiais, e a gente vai jejuar por 3 dias. Depois de 3 dias, eu vou ir lá e vou falar com o rei. Porque tinha todo esse rolê aí, que se você não fosse chamado pelo rei, o rei te mataria, mas só que tinha uma chance do rei estender o cajado dele para vocês, deu o cetro dele. Sabe quando tem aqueles filmes antigos que tem um rei? Olha, aquele bastão ali na mão do rei, aquilo ali é um cetro. Então vamos supor que o rei ficava sentado ali com aquele cetro o dia inteiro. E se o rei pegasse e estendesse esse cetro para você, então sua vida foi poupada e o rei teve misericórdia de você. Só existe essa única possibilidade de você não ser morto se você for para a presença do rei sem que ele chamasse. Então passa tudo isso, Esther e Mardoqueu começam a jejuar ali durante 3 dias com o povo judeu, e no 3º dia a Bíblia fala que Esther veste as roupas reais dela, ou seja, veste a roupa mais da hora que ela tinha, a roupa mais bonita que ela tinha, e vai lá falar com o rei, na esperança de que o rei tirasse aquilo que ele tinha falado, dasse uma volta em questão disso. Então, beleza. Ela chega lá na presença do rei, o rei oferece o cajado na mão dela. E uma frase que Mardoqueu, não sei, eu esqueci, que Mardoqueu tinha falado para Esther, quando Esther estava com muito medo de ir lá na presença do rei, Mardoqueu falou assim para ela, quem sabe não foi para esse momento que você se tornou rainha. Então Mardoqueu falou assim, pô, será que toda essa coincidência que aconteceu na sua vida, será que todo esse acaso que aconteceu na sua vida, será que não foi para esse momento? Será que não foi por isso que Deus colocou você no lugar que você tinha que estar agora, no lugar de rainha, para que você salvasse todo o povo judeu da Pérsia? Mardoqueu colocou essa dúvida nela, que foi o que fez ela jejuar os 3 dias, que foi o que fez ela se chegar na presença do rei, mesmo com muito medo de que a vida dela fosse tomada, né? Então, Esther chega lá no rei e fala assim, e o rei fala assim para ela, fala, Esther, minha rainha, você está aqui, o que você quer? Qual que é o seu pedido? O que você pedir vai ser dado, mesmo que seja metade do reino, se você pedir, vai ser seu. E Esther, todo mundo, pô, eu confesso para vocês que eu nunca tinha lido Esther antes dessa ilustração. E eu falei, mano, agora ela vai pedir o reino inteiro, e é isso, acabou com os persas, ela virou dona de tudo ali, e acabou. Só que não, Esther fala assim, ó, beleza, rei, então já que a gente está aqui, eu quero que você vá num banquete que eu estou fazendo, que você e Amã, um dos seus maiores oficiais, um dos oficiais de maior autoridade seu, vai lá num banquete que eu estou fazendo. Então, ela falou assim, rei, eu quero que você e Amã vá lá jantar na minha casa. Beleza, ele não, beleza, é só isso? Você veio aqui para falar para mim jantar na sua casa? E acontece tudo, vai Amã e o rei lá, e os dois ali estão bebendo e tal, estão bebendo vinho, estão ficando alegres já, igual o rei estava ficando lá com a rainha Vasti. E ele fala assim, ó, e o rei repete de novo a frase, Esther, o que você quer? O
que você pedir lhe será dado, mesmo que seja metade do reino, se você pedir vai ser seu. Esther faz outro pedido. O que vocês acham que ela pediu? Libertação do povo? O que você acha que ela pediu? Ela pediu para ir de novo no banquete. Para ir de novo. Você leu, rapaz. Tá roubando. Então, ela pede para... Fala assim, ó, amanhã eu vou dar um outro banquete e eu quero que o rei e a Amã vão lá de novo. Então ela pede, ó, amanhã eu vou fazer uma outra janta, a Amã e o rei vêm para outra janta de novo. E beleza, passa todo esse tempo e a Amã tem um plano durante esse tempo, durante esse próximo dia que vai passar. E a Amã fala assim, não, eu preciso matar Mardoqueu logo, porque senão Mardoqueu vai tomar a minha posição ali e não tem como. E a Amã vai para sua casa, ele conversa com a sua esposa e com os seus amigos ali mais chegados, e os amigos dele falam, é isso aí, mano, você tem que fazer isso aí mesmo, tem que matar ele logo, tem que crucificar não, enforcar ele logo, e a Amã manda construir uma forca de 20 metros para Mardoqueu. Pensa uma forca, eu acho que 20 metros é maior que isso aqui, esse papo. Aí, os caras estão falando que é maior. Então pensa uma forca maior do que daqui até o chão. Mais de 20 metros. Essa era a forca que a Amã queria construir com Mardoqueu. E daí, Amã vai lá falar com o rei. Fala assim, ó, eu quero matar Mardoqueu e tal. Só que o rei fala assim, não, você não vai matar Mardoqueu. Ao invés disso, Mardoqueu vai ser honrado. Porque há um tempo atrás, lá atrás, antes de Esther ser rainha, Mardoqueu impediu que acontecesse uma revolta no reino. Ou seja, Mardoqueu viu que duas pessoas estavam conspirando contra o rei para matar o rei e conseguiu impedir isso aí. Só que na época que isso aconteceu, ninguém falou nada. Mardoqueu não teve conhecimento nenhum, Mardoqueu não teve aumento nenhum de salário, ele não foi promovido a nada. E ficou na mesma. Só que nesse tempo aí, nesse dia que aconteceu, o rei pediu para lerem o livro de Crônicas. Esse livro de Crônicas, todos os reis tinham. E esse livro contava tudo o que acontecia no seu reinado. Então, cada batalha, cada grande conquista, toda rebelião, tudo o que aconteceu estava nesse livro de Crônicas. E nesse livro estava escrito que Mardoqueu impediu uma rebelião no reino. E o rei não sabia disso. Então o rei foi lá, deu uma posição de destaque para Mardoqueu e falou assim, não, Mardoqueu, por ter feito isso, vai ser honrado, ele vai ser uma pessoa muito importante no meu reino. E daí Amã não conseguiu matar Mardoqueu, porque o rei falou que Mardoqueu ia ser honrado e Amã não podia encontrar a ordem do rei. Certo? Guarda isso aí, que isso aí vai ser importante lá na frente. Então beleza, passou tudo isso, Mardoqueu não foi morto, Amã não matou Mardoqueu, e Mardoqueu foi honrado. Mardoqueu virou uma pessoa de destaque ali no reino. Beleza, passou tudo isso. Chegou ali à noite do outro dia, eles foram para o banquete que Esther tinha feito. E Esther, de novo, o rei começou a beber, ficou feliz, falou, Esther, o que você quer? Qual é o seu pedido? O que você pedir lhe será dado, mesmo que seja a metade do meu reino, lhe será dado. Então, Esther fala assim, rei, o meu povo vai ser executado. O meu povo e eu vamos morrer. E o rei fica indignado. O rei fala, pô, como assim? Do nada, como que seu reino, seu povo vai morrer? Quem que é você? Esther revela que ela é judia nesse momento. Então, com toda a escolha que Esther teve, com tudo aquilo que ela escolheu fazer, com toda essa reviravolta, com todas essas questões do palácio, Esther ainda se revelou judia, mesmo que correndo o risco de que o rei fosse matar ela depois disso. Só que, por um acaso, o rei pergunta para Esther, o rei está muito bravo, e ele pergunta para Esther, mas quem que vai fazer isso? Quem que vai acabar com todo o seu povo? Quem que vai te matar? Esther vira assim, Amã. E a Amã está na mesa, eu imagino tipo aquela cena que, sabe quando você está bebendo alguma coisa e você fica surpreso, você cospe e tudo? Eu imagino que foi a Amã nessa hora. E ele olhando assim com um olhão arregalado e não sabia onde enfiar a cara, não sabia o que fazer, começou a pedir perdão, não, desculpa, pai, eu não sabia, sabe?
Sabe? Esse tipo de gente, quando você pega alguém fazendo cagada e a pessoa quer se justificar depois, a pessoa não sabe onde enfia a cara por conta disso. Eu imagino que essa foi a reação de Amã. E daí o rei fala assim, não, beleza, eu vou pensar no que a gente vai fazer quanto a isso. Porque o rei também não podia perder Amã, né? Amã era um dos seus altos oficiais ali. E daí o rei fala que o rei foi pro jardim real, foi pro jardim do palácio lá. Esther fica na sala de jantar junto com Amã. Só que tem um outro porém. Tinha uma outra lei lá na antiga Pérsia que nenhuma mulher do rei podia ficar sozinha com nenhum outro homem na sala, em qualquer sala. Então o que Amã devia ter feito? Amã, depois que o rei saiu, ou ele devia ter seguido o rei, ou ele devia ter fugido. Mas ele não podia ficar na mesma sala que uma mulher do rei sozinha. E foi o que ele fez. Então o rei voltou, viu essa cena, viu que Amã tinha traído ele, né? Porque não podia fazer era uma lei da antiga Pérsia. E Amã e o rei Xerxes decide matar Amã. E lembra daquela forca que Amã construiu para Mardoqueu? Quem que foi enforcado nela? Amã. Então tudo aquilo que ele quis fazer, tudo aquilo que ele fez para prejudicar Mardoqueu, no final ele que acabou sendo prejudicado. Depois disso, a rainha Esther e Mardoqueu, eles fizeram um novo decreto que eles possibilitavam que os judeus se defendessem. Eles não podiam revogar aquele decreto, então eles não podiam desfazer aquele decreto que Amã tinha feito. Mas eles fizeram um novo decreto que os judeus podiam se defender sem sofrer consequência nenhuma por isso. E foi o que os judeus fizeram. No final deu tudo certo, os judeus se defenderam, mataram um monte de persa lá e deu tudo certo. Só que o que eu queria conversar com vocês em toda essa história é sobre a atitude de Esther. Vocês perceberam como que devia ser tenso o clima dentro desse palácio? Que era um lugar cheio de traição, era um lugar que aconteciam muitas revoltas, era um lugar que, tipo, sabe aqueles lugares que você vai que você vê a mesma pessoa, você está num grupo de amigos, dessa pessoa está falando mal de alguém, daí uma pessoa do grupo sai, daí ela começa a falar mal da pessoa que saiu. Era tipo isso o palácio. O palácio é igualzinho. Só que Esther não se deixou influenciar por conta disso. Esther, por mais de toda essa situação ruim, ela soube quem que ela era. Ela soube o porquê que ela estava ali. Porque foi Deus que colocou ela ali. Cara, eu fico muito bravo quando eu vejo alguma pessoa que se diz cristã, alguma pessoa que se diz crente, falando alguma coisa tipo, foi sorte. Que azar que aconteceu isso aí. Irmão, que sorte, que azar, da onde você tirou isso aí? Eu creio num Deus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que, cara, comanda todas as coisas. Não existe sorte ou azar na vida de um cristão. Não existe um acaso. O universo escolheu que você estivesse aqui. Não, irmão. Isso não existe. Para de acreditar em mentira. Foi Deus que te colocou aqui. Se você nasceu em Rolândia, você estuda nesse colégio que você estuda, foi porque Deus escolheu que você estivesse lá. Se Deus escolheu que você... Se você está no trabalho que você está, foi porque Deus escolheu. Se você está no colégio que você está, foi porque Deus escolheu. Se você está na família que você está, foi porque Deus escolheu. Só que o que você vai fazer em relação a tudo isso? Foi Deus que colocou Esther lá na posição de rainha. Mas Esther podia não ter feito nada. Esther podia ter deixado o povo morrer. Ela provavelmente ia ficar viva. E aí? Então o que você vai fazer com isso que Deus te deu? O que você vai fazer com tudo aquilo que Deus te colocou, no lugar que Deus te colocou? Cara, eu creio que tem gente aqui que pode ser as próximas pessoas a acabar com o tráfico de Rolândia. É sério. Eu creio que tem gente aqui que pode virar um político que vai aprovar uma lei contra o aborto.
que vocês estão fazendo hoje? O que a gente está fazendo hoje? Vocês estão estudando para fazer a diferença? No colégio que Deus tem colocado vocês? Vocês estão sendo bons cristãos nos trabalhos? Acho que deve ter alguém que trabalha, com certeza. No trabalho que vocês estão sendo bons cristãos? Vocês estão pegando atestado falso para faltar na segunda-feira? Estão mentindo dentro do trabalho? Eu não lembro onde que eu vi, em algum lugar eu vi, mas que as estatísticas estavam falando que ninguém mais queria contar. Acho que foi o Gu que falou na administração deles, lá, o Gu e a Ana, que as pessoas não estão querendo mais contratar cristãos, porque os cristãos são as piores pessoas ali da sociedade, são as pessoas que pegam atestado falso, são as pessoas que mentem, são as pessoas que faltam no trabalho. Pô, não devia ser o contrário? O que a gente está fazendo com o lugar que Deus colocou? A Bíblia fala lá em Efésios 5:4. Vou falar aqui, diz lá, não precisa colocar não. Fala assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá de ti. Então, cara, já passou da hora de ser acordado. Já passou da hora de você entender que você não carrega o seu nome, que você não está zelando pela sua reputação, mas você está zelando pela presença de Deus, você está zelando pelo nome de Deus. A partir do momento que você se diz um cristão, você não está mais levando o seu nome lá para fora, você está levando o nome de Cristo, aquele que morreu, aquele que foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado. A gente está honrando o nome de Cristo lá fora? Ou a gente tem banalizado tudo isso? A gente tem dado risada? A gente tem ficado conversando? Como que é? Vocês são influência ou vocês são influenciados? Vocês estão transmitindo o reino de Deus lá para fora? Ou você está deixando que o reino do mundo, o reino das trevas, entre dentro de você? A gente tem que levar com seriedade isso. Não é brincadeira. Não foi uma história que aconteceu há não sei quantos mil anos atrás. Deus não mudou. Não foi Deus que mudou. Foi a gente. Só que o que a gente vai fazer para contornar tudo isso? Vai continuar pecando, vindo na igreja de quinta-feira, vindo na igreja no sábado, vindo na igreja no domingo, e falar: pô, tô indo na igreja, tá legal. Só que a Bíblia fala que uma fé sem ações é uma fé morta. Então, se você tem fé, se você declara que Jesus é o seu Salvador, mas você não está fazendo nada para declarar o reino de Deus lá fora, não está falando de nada. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Então, leva com seriedade. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, que precisa ser atualizado. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Isso aqui não é brincadeira. Vocês estão olhando para a palavra, para aquilo que foi escrito pelo Criador do universo. Claro, através de pessoas, mas foi Ele que inspirou. Isso aqui é a palavra dele. Se a gente não segue o que está escrito nesse livro aqui, a gente não é cristão. A gente é lobo em pele de cordeiro. Não está valendo de nada. Então, se tudo isso que eu falei aqui, queria chamar a banda para subir lá, por favor. Se tudo isso que eu falei aqui não traz uma indignação no seu coração, se tudo isso que eu falei aqui não traz: pô, eu preciso melhorar nisso, eu estou fazendo isso, assim como essa palavra falando no meu coração quando eu estava preparando ela, tem alguma coisa errada. Ninguém é perfeito. Ninguém é completamente
íntegro. Cara, eu não sei, acho que a gente caiu no momento que a gente está muito pela emoção das coisas. A gente se deixa levar pela onda, pela maioria. A gente deixou de ser influência para ser influenciado.